Muito boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do Viana Cidade do Desporto, como sempre à sexta-feira, entre as 21 e as 22 horas, na Rádio Geis, em 90.8, também através das plataformas digitais. Como sempre vamos falar de várias modalidades, destaque para as modalidades de alta competição, mas especial destaque nesta emissão para o futebol. Temos como convidado David Cruz, técnico do Atlético de Caminha, a equipa que nesta altura está no segundo lugar do Campeonato Distrital da Primeira Divisão da Associação de Futebol de Viana do Castelo. Como sempre também contamos com a análise do Miguel Quitos. Vamos falar com o David sobre o Atlético de Caminha, sobre aquilo que tem sido o percurso do David enquanto treinador de futebol. Tem 38 anos de idade, é ainda um jovem, começou muito cedo a treinar e já vamos falar um bocadinho sobre esse percurso, mas para já deixo aqui algumas notas em relação às modalidades ou às outras modalidades, começando pelo hóquei em patins, destacando neste caso a Juventude de Viana, que continua invicta no Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Hóquei em Patins. A formação comandada por André Torres conseguiu uma excelente vitória no passado sábado. Foi a Val de Câmara, vencer o Académico de Câmara por 4-3 e continua na liderança do campeonato da segunda divisão distrital. Numa jornada onde o Famalicense perdeu em casa com o Futebol Clube do Porto B por 5-4. E o Marinhense perdeu também em casa frente ao Valongo B por 4-3. O que quer dizer que em termos de tabela classificativa, a Juventude de Viana lidera com 12 pontos, 4 vitórias em 4 jornadas para a formação de Viana do Castelo. Segundo lugar para o Futebol Clube do Porto B e Valongo B com 9 pontos, mas estas duas equipas, recordo, não podem subir de divisão. Significa que a Juventude de Viana tem já 5 pontos a maior sobre os seus mais diretos adversários, que são, nesta altura, o Termas e o Marinhense, que ocupam o quarto lugar, ambas as formações com 7 pontos somados. Ou seja, para já, o pleno por parte da equipa de André Torres, que está a fazer um bom início de temporada. Amanhã, sábado, vamos ter a quinta jornada deste Campeonato Nacional de Hóquei em Patins da segunda Divisão. A Juventude de Viana joga no pavilhão Janatário a partir das 21h30 frente ao Famalicense, também uma das boas equipas deste campeonato, a Juventude de Viana, que pode e quer chegar à quinta vitória consecutiva neste campeonato. Também um destaque para o voleibol masculino, Campeonato Nacional da Segunda Divisão. O Voleibol Clube de Viana soma e segue neste campeonato. No passado fim de semana houve jornada dupla. No sábado, a formação do VCV recebeu o Atlântico de Albufeira e ganhou por 3-0. No domingo, na jornada número 3, foi vencer ao Pavilhão do Ruínas Vôlei Clube, também por 3-0. A equipa de Viana do Castelo soma, nesta altura, 3 jogos, 3 vitórias e 9-0 em sets, ou seja, ainda não perdeu um único set neste Campeonato Nacional da Segunda Divisão de Séniores masculinos. Ainda assim, recordo também, o Oeiras e o Clube Nacional de Ginástica também têm por vitórias, ou somam por vitórias, os jogos realizados, têm 9 pontos nesta altura da competição. Neste fim de semana a equipa do VCV não vai jogar, folga, o campeonato tem 11 clubes, portanto todas as semanas há uma equipa de folga. Neste fim de semana é o VCV quem não vai jogar. Ainda assim, excelente o início de temporada para a formação de Viana do Castelo. Em relação à equipa de séniores femininos do Voleibol Clube de Viana, também competir no Campeonato Nacional da Segunda Divisão da modalidade, depois de uma derrota frente ao Belenenses na primeira jornada. No passado sábado, a formação de Viana do Castelo foi vencer ao pavilhão do Nuno Álvares por 3-0, obteve assim a sua primeira vitória no campeonato. As marujas que jogam já amanhã, sábado, às 3 da tarde, no pavilhão de Santa Maria Maior, frente ao Ginásio Clube Vila Condense. Ainda uma nota para o basquetebol, Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o CN1, onde a equipa do Clube de Basquete de Viana somou mais uma derrota, perdeu por 78-49 frente ao Guifões, jogo realizado no sábado à noite no pavilhão de Santa Maria Maior, ou seja, 3 jogos a 3 derrotas, não está a ser um bom início de temporada para a equipa de Viana do Castelo, ainda à espera de 2 jogadores americanos para poder tentar melhorar a sua prestação neste campeonato.
Já amanhã, sábado, quarta jornada desta competição, a equipa do Clube de Basquete de Viana joga a partir das 21 horas em Vila Nova de Gaia, frente ao Gaia, à procura de somar os primeiros pontos nesta competição. E terminamos esta ronda pelas modalidades com o futsal feminino, Liga Feminina Placar, onde estão duas equipas do distrito, recordo, Santa Luzia e Casa do Povo de Freixo. Na oitava jornada deste campeonato, no passado sábado, o Santa Luzia empatou em Vila do Conde frente ao Árvore, empate a 2 bolas, quanto à Casa do Povo de Freixo conseguiu os primeiros pontos da competição, empatou em casa frente ao Futsal Feijó a 1 golo. No grande jogo da jornada, o Benfica venceu o Nuno Álvares por 3-0, o Benfica que lidera com 24 pontos, o Nuno Álvares tem 21, a tal derrota frente à formação encarnada, depois Leões de Porto Salvo com 18, Atlético com 13, o Santa Luzia está no quinto lugar com 10 pontos e no 10º e último lugar a Casa do Povo do Freixo, que soma apenas 1 ponto nas 8 jornadas já realizadas. Amanhã, sábado, teremos então a 9ª jornada deste campeonato. Jogos de amanhã, o Santa Luzia recebe o Benfica, jogo grande no pavilhão José Natário, a partir das 17 horas, Santa Luzia, Sport Lisboa e Benfica. Quanto à formação da Casa do Povo de Freixo, joga frente aos Leões de Porto Salvo, jogo também marcado para amanhã às 5 horas da tarde. Tudo dito em relação às modalidades, vamos agora entrar no futebol, tal como já dissemos com o nosso convidado, David Cruz, também com os comentários do Miguel Quitos. Antes de começarmos a falar das competições, vamos conhecer um pouco melhor o David Cruz. Já o disse aqui, tem 38 anos, é natural da Póvoa de Varzim. Começou cedo a treinar, pelo aquilo que eu tive a ocasião de pesquisar, digamos assim, e já está há algumas temporadas, digamos, nestas competições de Viana do Castelo, já passou pelo Cerveira, penso que assim muito remotamente pelo Anheses, uma passagem muito curta, depois o Condor e agora o Atlético de Caminha, sendo que o Condor e o Atlético de Caminha são, digamos, é o mesmo projeto, embora com nomes diferentes. Fala um bocadinho daquilo que foi este seu trajeto até agora, até chegar aqui, ou melhor, David. Antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar um bocadinho de nós, divulgar também a nossa caminhada, agradecer aqui ao lado do Mister, um nome grande aqui do futebol de Viana, e a Rádio Geis aqui no distrito, tem marcado pela sua diferença e por acompanhar os clubes aqui no distrito. Aliás, lembro-me da minha terceira jornada Cerveira Cardialense, de ver a Rádio Geis lá em Cardielos, com uma transmissão enorme, cheia de câmaras, e surpreendeu-me na altura isso aí. Até pensei que ia dar mais vezes esses jogos, e desde essa altura comecei a acompanhar. Pronto, em relação ao meu trajeto, comecei em 2018, tirei o nível porque o meu vizinho é o Daniel Portela, já andou aí pelas ligas superiores, agora está em Malta. Eu era motorista com profissão, motorista internacional, segurança, tive alguns empregos, mesmo em fábricas. Tive como a maior parte da malta anda, a ver... Mas o bichinho do futebol a escolher a ver se me aparecia alguma coisa, mas o bichinho do futebol estava porque sempre joguei futebol na formação, joguei no Rio Ave, joguei em clubes lá da Póvoa, depois fui militar, entrei novamente no futebol distrital do Porto, joguei no Balazar, um clube lá da Póvoa, e foi até onde deu. Ainda tentei ali o sonho, mas faltava ali alguma coisa, sempre faltava algo, e acabei por desistir, ir para o mundo laboral, mas o bichinho não saiu. Falei com o Mister, disse, tira o curso, não partes nada, estás sempre a falar de futebol, gostas disto, tira o curso. 6 anos depois de ter parado, então decidi tirar o curso aos 30 anos. Recebi o convite do Rio Ave Sub-14 para ir para a equipa técnica, aceitei, fui para o Rio Ave, mas 2 semanas depois o Portela ligou-me que ia para o Salgueiros, para um projeto de manhã, curiosamente para o Nacional também na divisão do Porto de manhã, mas eu trabalhava, ainda estava na parte de motorista, e ele disse que dava para conciliar, então fiz um intercalado ali entre ajudá-los
era quase o quinto elemento da equipa técnica, mas deu-me um avanço enorme entrar logo assim, com esse profissionalismo todo que havia no Salgueiros. Também era SAD, foi bom entrar dessa maneira. Terminou a época desportiva e ele seguiu o caminho dele e aconselharam-me a ir para um projeto de formação, para aprender, para sentir, e estive a aguardar, não estava a aparecer nada, e de repente ligaram-me de Vila Cova, de Barcelos, a quem agradeço muito, o Marca, projeto sub-15, faltava 2 semanas para começar e só tinha 9 miúdos. Cheguei lá, posso dizer que no primeiro treino, quando chego lá, disse que não queria, a minha ideia era futebol sénior, mas que poderia aceitar formação, mas não poderia ser naquele formato, porque na divisão de honra, que agora é a segunda nacional de iniciados, contra Braga, Gil Vicente e tudo mais, com 9 miúdos, com muita dificuldade, a vir ainda por cima do futebol novo. Uma pessoa não pode olhar o resultado na formação, mas não vamos estar aqui com falsos moralismos. Tem sempre um impacto enorme para quem está a começar a carreira, ser o bombo da festa. Hoje em dia protejo muito a formação, beijo de outra forma, acho que se tem, até aos 15 anos tem que se deixar os miúdos voar, continuar, formação devagarinho, mas naquela altura foi quase lançado, ou aceitas ou não aceitas, e ainda tinha muito falta de conhecimento do que era isto a formação, do caminho a seguir na formação, e foi vendo com os meus olhos, foi vivendo os momentos, informando-me, ligando aos misters mais experientes, disseram-me sempre para eu aguentar, porque aquilo era goleadas atrás de goleadas, enquanto aquilo não acertou, foi muito complicado até dezembro, e a verdade é que depois os miúdos conseguiram entender o processo, os pequeninos, a liberdade que eu lhes dava. Comecei a dar aulas aos miúdos a meio da semana, num dos treinos, comecei a dar aulas, tirei o treino prático, porque aquela idade é muito cognitivo, a idade até aos 14 anos, e eles o que via, copiam, já no nosso tempo de rua era assim, o futebol, copiávamos os melhores jogadores, e começou a dar resultado, o nome começou, a equipa saiu da linha d'água, e apareceu o Covid. Apareceu o Covid, parou ali, fiquei na mesma lá no Marca, foi convidado para o Sub-19, foi um ano muito complicado para os miúdos, então andávamos a treinar à porta fechada, então andava uma semana, não dava outra, dava uma semana. Foi convidado para o Sub-19, a minha ideia era ir para os séniores logo do Marca, era isso que eu queria, mas foi convidado para o Sub-19, fiquei lá mais 2 anos. Aceitei, gostei, foi ficando, as coisas começaram a correr bem, depois não temos que ser nós a pintar, as pessoas à volta é que têm que começar a falar do nosso trabalho, que é uma coisa que não adianta nós, por vezes, querermos promover quando tem que ser, e o Mister sabe, quando tem que ser o pessoal à volta a promover. E assim foi. Houve aí uns contactos depois no final do Marca, dos Júniores, o presidente do Marca veio-me com uma proposta um bocado tardia, que eu para mim ficava lá, era muito acarinhado pelo pessoal lá de Barcelos, estava feliz, parte de casa, e houve aí uns contactos com o Cerveira. O Cerveira já tem um histórico muito enorme da Póvoa, era com o Tobias, exato. Mesmo assim já tinha tido jogadores da Póvoa, e o presidente focou-se muito nisso aí. Falaram no meu nome ao presidente, eu não era agenciado, na realidade é essa, falaram foi só no meu nome, conversa natural. O presidente quis-me conhecer, a mim e a mais alguns. Tivemos três reuniões, deu um valor para conseguir 5 jogadores da Póvoa, e eu queria ir para os séniores, viu ali aquela oportunidade. E vi aquela oportunidade que tinha que ser por ali. Eu ia ou ficava ou ali no Sub-19, o Marco ainda não tinha chegado. Curiosamente, o presidente de Cerveira chega a acordo comigo, e o presidente do Marca liga-me a dar-me boas condições, dava-me iguais à de Cerveira, só para eu ficar no futebol. Tive logo sorte também no meu primeiro ano de sénior de ficar só no futebol. Também tenho que agradecer a eles, muito, tanto a um como ao outro. Agradeço ao presidente de Cerveira por isso. E acabei por ficar eu praticamente a tempo inteiro. Arranjei a minha equipa técnica em part-time e comecei-me a focar, que dá-me uma vantagem enorme. Comecei-me só a focar no jogo, focar-me no conhecimento, a tirar formações, que assim não podemos parar, claro. Temos que ir sempre atrás do conhecimento. E foi uma época um bocadinho mal planeada. Falando aqui rapidamente, entramos nos primeiros 7 jogos muito difíceis
mas tivemos muito mal planeado, havia malta aí em setembro de férias, houve ali não foi um planeamento muito bom, porque era quase todos júniores. Aí sim era uma equipa de primeiro ano, ainda hoje em dia ainda se fala que o Cerveira é primeiro ano, mas já não é primeiro ano. O primeiro ano foi antes até de mim, um ano com o Mr. Rego. José Rego. Exatamente. E ele já apanhou muitos desses miúdos, e eu ainda eram júniores primeiro ano, muitos deles, e eu apanho eles como júnior segundo ano, e eu apanho eles... o Noah, não é? O Noah vem do Brasil, foi os que eu apanhei da Pobo, esses aí. O Noah vem da Pobo. Vem o Noah, vem o Leandro, Maio, do Bizela, todos jogadores baratíssimos, dispensados dos clubes em questão. O Barzinho mandou embora o Noah, nós já pegámos o Noah. O Leandro, nós já pegámos o Leandro do Bizela Sub-23. São achados que aconteceu. O Matiu estava no FAN, também vinha para o Braga, também apanhámos o Matiu. E apanhámos mais 2 jogadores, conseguiram preencher a carrinha, mas o pessoal de Cerveira não tínhamos a equipa composta, porque o mês de setembro foi caótico, apanhámos logo os primeiros todos, e sinceramente vi ali a vida andar um bocadinho para trás logo no início, mas correu bem. Uniram-se, 13, 14 jogadores durante um mês e meio, uniram-se, perdi o Darley, que é agora o treinador do Cerveira, que foi a única lesão que eu tive muscular, foi com ele, curiosamente, no último jogo da pré-temporada. Era um jogador importantíssimo por ser um dos capitães. Perdemos o Darley, entramos num campeonato com muita união, os miúdos conseguiram comprar a ideia, que é importantíssimo no futebol. Compraram a ideia, éramos uma equipa com bloco médio-baixo, muito bem organizado, um bocadinho criticado ao início, Cerveira médio, com bloco médio-baixo, mas tínhamos que ser humildes, tínhamos que esquecer o passado deles do Campeonato de Portugal, tínhamos que largar esse passado deles e tínhamos que ser uma equipa solidária, uma equipa de transição, uma equipa para ferir o adversário, e assim foi. Chegámos a dezembro com 14 golos sofridos, em 4º lugar, equiparado ao Tábora, éramos a segunda melhor defesa do campeonato, e em dezembro tivemos uma reunião para ver se podíamos apostar para o 3º lugar, que poderia dar a Taça de Portugal, porque o Arcos e o Limianos podiam calhar na final da Taça, e o presidente de Cerveira disse que os objetivos estavam cumpridos para fazermos aquilo que estávamos a fazer. E aí também dou um valor enorme aos misters que andam aí no Campeonato Distrital, porque nestes formatos, quando terminam os objetivos, quando já está tudo feito, sem prémios, sem nada, e termos 4 meses para tentar ficar em 5º, em 7º, em 8º, passar isto para o grupo, dizer que é pelo amor à camisola, a palestra começa a ser repetitiva, o grupo começa a ver que é mais do mesmo. Então, é quase é mesmo honrar o símbolo, vamos ver o que é que isto vai dar, e pronto. Tivemos ali um bocadinho uma quebra ali de um mês, quebrámos ali um bocadito, ainda fomos abanados ali em Ponte Lima, levámos ali uma goleada que me marcou muito, mas depois conseguimos entrar novamente e acabámos a época muito bem. Ficámos ali nos 7 primeiros, todos colados, e entre o 7º e o 3º lugar foi uma diferença de 8 pontos, foi muito, e depois com o Limianos, um Super Limianos completamente isolado, e com Arcos colado a eles 5 pontos. E esse foi logo o meu início. Depois, não tenho problemas aqui dizer, assino por uma agência que veio a Cerveira me buscar. Vieram-me prometer mundos e fundos, era o único treinador da agência. Assinei por eles. As coisas não correram bem, eu rescindo com o Cerveira. Se calhar pensei cedo demais querer voar. Se calhar culpa minha também. Se calhar é a minha ambição. Talvez seja uma ambição, se calhar muito acelerada. Poderia ficar lá mais um ano. O presidente deu-me a renovação do contrato antes de terminar a época, com tempo. Eu decidi sair, queria ir para o Campeonato de Portugal. Achava que era o momento. Estava empolgado, prometeram-me e caiu no vazio. Tive 3 meses, como os jogadores estão. Eu também o tive. Tive 3 meses no vazio, ansiedade, telefone toca, não toca. Tive uns 6, 7 clubes que nunca chegaram à proposta. Toca, não toca, toca todos os dias, toca, não toca. Como eu só vivia do futebol, tive que voltar para a minha profissão. Esperei que o telemóvel tocasse, nunca tocou. E tocou o Lanheses, que não tenho que esconder nada disso. Tocou o Lanheses, a história foi falada, falei para o Álvaro Amorim. É um tema que se criou, um tema enorme. E eu falei que saí por causa dos júniores.
Eu quando assinei já sabia que não havia júniores. Eu assinei porque os júniores que era para desviar a atenção do problema que se passava internamente, que não vale a pena tocar aqui no assunto, já passou. Não estava preparado na terça-feira quando eu assino. Penso que tenho X jogadores. Quando eu começo a trabalhar, não os tenho. E acompanho a equipa a Vitorino de Piães por honra, por profissionalismo. E o Vitorino de Piães, praticamente como um interino, ou a acompanhar a equipa, já tinha a minha tomada de decisão, o presidente tentou-me demover, e não fugi de lá. Simplesmente, ou era organizado ou não era organizado. Eu precisava estar no futebol, precisava bastante estar no futebol, mas não pode Naquelas valer. condições era complicado. Não pode valer tudo, e poderia dar na mesma, nós íamos trabalhar, tinha lá gente... Foi na altura em que o Lanheses começou a ter alguns problemas. Sim, tinha problemas, aquilo não foi falado aqui. Aliás, eu agradeço ao professor porque ele também saiu comigo. A pessoa que me contratou, eu chamo o professor, foi a pessoa que saiu comigo também. Ele contratou-me, soube assumir que não foi isso que ele falou comigo. E ele sabe disso, que é o pai do Xavi, que está no Arcos. Ele assumiu e eu agradeci. Foi um homem de palavra, só que aquilo em Lanheses tive uma proporção enorme porque pensaram que eu fugi mesmo, que eu não foi nada disso. Foi comentário. Não foi nada, foi comentário e depois eu... Aliás, o Miguel depois passas até pelo Lanheses algum tempo depois. É antes? Muito antes. É antes, então é antes. Pronto, ok. Pronto, e eu não queria estar nessa situação, voltei para os caminhões novamente, estava lá, voltei novamente, esperei e aparece-me o Condor. O Condor aparece-me também numa situação muito complicada. O Condor está há 3 anos para lutar para subir. O Condor não está organizado quando eu vou para lá. Foi muito complicado. O mister que estava lá antes saiu e tivemos ali problemas durante o mês porque os portugueses também abandonaram a equipa. Tivemos N situações que não foi nada bom para mim, porque é o que eu digo, nós fazemos contrato com os clubes e eu sou hoje sair do caminho, e se for para lá o mister, eu não vou trazer o José Póvoa comigo embora. Quem está. Eu faço contrato com o meu presidente. É assim que nós temos que andar no futebol. O mister vai para lá e eu vou-lhe dar o meu trabalho ao mister, que é assim que eu faço. Eu saio de um sítio, dou o meu trabalho. Se o mister quiser o trabalho, sim. Se não quiser, temos de ter umbridade cá. Não aconteceu isto no Condor. Houve problemas entre o antigo treinador e o presidente. Eu não tive nada a ver com o assunto. Eu sou profissional, aceitei. E quando cheguei ao Condor, senti muitas dificuldades. E eu tinha a certeza que não dava para subir, sinceramente. Logo na primeira jornada senti isso. O presidente andou a pagar 600 euros de multa por não ter portugueses. Não tínhamos jogadores no banco. Os estrangeiros já sabiam que iam jogar sempre. Havia problemas no Condor. E nas reuniões que eu tive, o que me fiz ficar no Condor foi as reuniões que eu fui tendo com o presidente. E o presidente começou a escutar. Começou a dar as ideias dele também, que ia contratar um diretor desportivo, que ia começar a arranjar a casa, que tinha um projeto que poderia ser em Caminha. Falava-se já numa fase inicial em Caminha fazer uma junção com o Caminha e desaparecer o Condor de vez, que seria a ideia correta, porque era muito ataque aqui no distrito, porque o Condor é igual ao berço. Exato. Em Braga, está muito solitário, não tem adeptos, não tem quem os proteja. E eu disse que ficava se de facto fosse um projeto assim. Aguentei até ao final, mesmo assim ainda disputámos com o Adecas no último jogo. Foi o mister que ainda me estragou a subida. Fiz o trabalho dele na última jornada, que ele também podia subir, podia subir nos confrontos diretos. Foi um final de campeonato até muito engraçado, mas eu tinha a ideia desde o início, não é derrotista, mas que seria muito difícil devido aos problemas que eu estava a ter diários. Muito difícil mesmo. E hoje em dia, David, para tentarmos olhar um bocadinho mais para a frente, okay. Sendo que este projeto do Caminha, que é no fundo a continuação do Condor, é um projeto já mais alicerçado, digamos assim, exatamente. do que existia. Exatamente, era isso que eu ia dizer, é que depois entramos tivemos essas reuniões todas, fizemos um início de pré-temporada muito difícil porque decidimos ir para de manhã. Isto foi numa reunião aberta entre o presidente e a equipa técnica, que o diretor desportivo chegou um mês depois. Decidimos ir para de manhã, muito arriscado. Viana do Castelo, segunda distrital, eles não vão aparecer, é muito difícil, o orçamento não é alto, como se pintavam, não é. Vamos ter que ir buscar jogadores que não trabalham. Cuidado, porque os jogadores que não trabalham também não querem vir para Viana, porque
nós em Viana também não promovemos muito para fora a qualidade cá. E então os jogadores têm medo de vir para Viana. Os jogadores preferem estar na honra de Braga ou na honra do Porto, abaixo para o Nacional, do que vir para Viana. Isto é real. E então, é verdade, isso é verdade. E é real. O pessoal olha para Viana. E não é assim. Quem vem para cá depois sente a realidade. Que não é favas contadas. Trabalha-se muito bem. Há muito conhecimento. Nós aceitámos. Foi difícil fazer a equipa. Muito difícil. Eu tinha um amigo meu que trabalha no futebol da Guiné. Não é empresário, é intermediário. Trouxe-me 5 guineenses, sem nunca ter passado por nenhum clube. Por isso eram praticamente jogadores do primeiro ano, com muitas dificuldades. Um deles era um jogador diferenciado, o Camará, mas os outros tinham muitos problemas. Agora foi este ano para o Brito. No Brito. O resto, mesmo assim, o Camará tivemos que trabalhar, porque quando falta base não é de um momento para o outro. E tínhamos ali aqueles jogadores que já estiveram comigo no Cerveira, que queriam sair do formato noite, daquele formato que nós sabemos como é a noite, sexta-feira, aqueles jantares, e a malta que quer chegar lá tenta sair um bocadinho disso, não é por mal, mas ainda tenta ver aqui uma estrada para ver se consegue chegar lá. Pronto, isto é a realidade. Os jogadores que vieram para ali, aqueles 6, 7 que fizeram a diferença, vieram atrás do sonho. E assim foi. Sinceramente, nunca pensei que os adversários iam estar tão bons. Tábora, o melhor ataque do campeonato. O Mr. Kitts, melhor ataque do campeonato. O Bianense B deram como mortos ao início. O Bianense B galgou. Estive na luta até ao fim. Tinha o Lanhelas, que este ano está a fazer uma grande campanha. No ano passado já tinha uma equipa no campo deles. É muito complicado passar. É muito complicado. Tínhamos o Campos, também estava bem, que é uma equipa de muito ano. O Faxense, é o que estou a falar, foi 83 pontos para conseguir. 83, 82, 79, 78, 76. Eu acho que nunca houve uma segunda divisão com tanto ponto, tanta gente... E foi tudo decidido, penso, na última jornada. Antepenúltima jornada, andamos ali nas últimas 3 jornadas e já estava tudo vivo. Foi mesmo uma... Falava-se só na segunda divisão no ano passado. Toda a gente falava... Já agora, exatamente, Miguel, se quiseres alguma questão... E aqui tenho que ter um bocado de cuidado, não é porque eu passei o ano passado pela segunda, como tu. Sim. E às vezes eu acho que o ano passado, de facto, foi a melhor segunda dos últimos anos. E até comparar com este ano, acho que este ano fica muito aquém do ano passado. O ano passado foi mesmo muito equilibrado. Muito equilibrado. E quando olho para o Caminha, que era uma super equipa, uma grande equipa, e foi campeão e mereceu, e eu deito os parabéns no final do campeonato, mesmo assim foi muito difícil para vocês. O Faxense também fez um grande campeonato, o Bianense fez um grande campeonato, o Tábora, o Campos, foram equipas que deram muita luta. E este ano, comparando, eu acho que as coisas não vão ser tão assim. O ano passado, de facto, concordo contigo, foi uma grande este ano, segunda claramente, divisão. o Lanhelas e o Tábora... Para já, eu acho, e sempre eu disse aqui, que eu acho que o Lanhelas o Lanhelas e o Tábora eram as equipas mais fortes. O Tábora vindo do ano passado, com as contratações que teve. O Lanhelas, como disseste bem, já o ano passado tinha uma grande equipe. Eu acho que este ano já estamos a perceber que não vai haver tanto equilíbrio. Mas isto pode dar agora que foi uma grande segunda divisão o ano passado, foi sem dúvida. Foi incrível. Jornada após jornada, mesmo nós nos jogos fora, foi a tangente. Não foi goleadas, tirando com os 3 últimos. Foi 1-0, 2-1. Equipas que nós estudávamos, chegávamos lá a miúdos, a jogar contra a equipa que veio da manhã, como o Mister teve outros problemas, a jogar contra o Tábora, que era a melhor equipa a nível de ataque. Nós tínhamos problemas, os miúdos davam tudo, quando cortavam, festejavam um corte, sentimos isso. Sentimos em campos que por vezes nós pensávamos, isto vai ser hoje passear aqui. Não foi. Não me lembro em nenhum campo fora ter passeado, não me lembro. Foi mesmo muito, 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 muito difícil. Dou valor a essas equipas todas, ao campeonato como foi gerido, e a nós dá-nos mais mérito por isso, a quem subiu. Tivemos sempre, o que eu digo, destas 5 equipas que eu falei, qualquer uma delas que subisse estava bem subido, porque foi um campeonato. Desculpa lá, e até passando já para este ano, o Caminha em segundo lugar, parabéns já pelo excelente campeonato que estás a fazer, e o Faxense também entrar muito bem. Exatamente. Há aqui algumas mudanças, o Faxense foi buscar 2 ou 3 jogadores, e o Caminha também alguns jogadores, se calhar mais, mas percebe-se que são equipas que já vêm com muita força da segunda divisão.
calhar o ano estavam já preparadas para isso. Aquilo que se o ano passado, no fundo, aquilo que as equipas estão a fazer este ano comprova que havia uma preparação por parte dessas equipas. Níveis diferentes, porque percebemos que o Caminha vai andar por cima e o Feixense se calhar não vai andar tanto por cima, mas pode fazer um campeonato tranquilo a equipa da faixa. E normalmente as equipas quando vêm da segunda divisão não têm essa concordo com isso, concordo. Agora, concordo. Diferente, Caminha lá para cima. Só para concluir esta fase, rapidamente, David, em relação ao Caminha, esta mudança do Condor para Caminha, ou para o Atlético de Caminha, até pelas condições que o próprio estádio tem, que o clube consegue, digamos, ter nesta fase, isso claramente credibilizou um bocadinho aquilo que é o projeto Claro que sim. Há uma coisa que eu defendi no ano passado e as pessoas têm que aceitar isto. O Benfica SAD, o Porto SAD, e nós temos de ter cuidado com a SAD. Depende da SAD. Quem é quem? Claro que há SADs aí que vieram para o futebol de uma forma menos boa. Há SADs, porque está tudo nos contratos. Esta SAD não vem para o património porque o campo é municipal. Exato. Esta SAD não vem para roubar nada de Caminha porque não tem nada lá para ir buscar. Exato. Logo o contrato é com os jogadores. Esta SAD é que paga aos jogadores. A associação, que é o presidente do Atlético de Caminha, não mete nada lá. Nem equipamentos, nada de nada. Isto tudo era só para ter um clube. Para ter um clube. E o Caminha foi o projeto que foi o casamento perfeito. Até porque não tinha futebol sénior e, portanto, foi uma questão de aproveitar essas condições. Foi aproveitar, mas a partir desse momento, era aquilo que estava a dizer no ano passado. Eu não quero saber da SAD, e o presidente que me desculpe. Eu estou a representar o Atlético de Caminha. Ponto final. Quem eu estou a representar é o Atlético. Daqui a 20 anos, quando eu já estiver perto da minha reforma, eu representei o Atlético de Caminha, não representei o Condor, nem a SAD. Porque para o ano esta SAD vai vender, vai vir outra SAD comprar esta, porque é assim que funciona o negócio. Não podemos andar aqui a tapar as coisas. Esta SAD um dia vai embora daqui. Esta SAD vem para o Bienense. E a SAD do Bienense vai para o Caminha. Ok. Trocaram e o clube não continuou. Exatamente. Então, nós somos profissionais e eu representei o Atlético de Caminha, SAD. Mas representei o Atlético de Caminha. É o símbolo que está lá. Toda a gente lá está a representar o Atlético de Caminha. O Condor é extinto. Nunca conseguiu subir divisão. Lamentavelmente, nunca conseguiu subir divisão. Está lá, é extinto. O presidente subiu com o Atlético de Caminha. E ele está... E ele vai ver o programa. Muito rapidamente, até porque temos que olhar um bocadinho aqui para a última jornada dos campeonatos distritais, mas iria colocar esta questão ao Miguel, e uma vez está aqui o David. Nós, quando fomos falando sobre estas competições, desde o arranque das provas, fomos dizendo muitas vezes, e tu foste dizendo muitas vezes, que digamos, não acreditavas muito que o Caminha pudesse, nesta fase, não pôr em causa a valia do plantel, da equipa técnica, mas que faltaria qualquer coisa. Nesta altura já começas a olhar de forma diferente para o Caminha, tendo em conta aquilo que está a fazer nesta altura no campeonato. Sim, percebo a tua pergunta, Mário, estou completamente à vontade, porque quando estive no campus de fronteio o Cerveira, já gostei da equipa do David. O ano passado, este grande campeonato da segunda divisão, o David e o Caminha atropelou mesmo o Tábora em Caminha. Foi um jogo mau da nossa parte, do Tábora, mas um grande jogo do Caminha. Percebi logo que era um técnico jovem com muita qualidade, eu já o disse pessoalmente, já falámos sobre isso. E tenho que ter aqui um bocado de cuidado, tenho um irmão também que joga lá, ele não me dá informações privilegiadas, porque nós não falamos sobre a equipa que ele está. A minha dúvida, a equipa técnica, já o disse aqui, do David, ele está aqui, tem muita qualidade, tem jogadores de muitíssima qualidade, foram buscar reforços com muita qualidade, jogadores muito experientes, já o disse aqui tudo. A única dúvida que eu tenho, que apareceu-me aqui um super ponta da barca, uma super Corrolhá que vem num campeonato do ano passado com 2 taças e segundo lugar, um Atlético dos Arcos vem de campeonato de Portugal, e eu percebo toda a força do Caminha, percebo a ambição deste jovem treinador, percebo a ambição da gente que está lá, que eu conheço muita gente que está lá no Caminha, mas percebo que na minha perspectiva ainda não dá para chegar lá.
Isto é a ideia que tenho à primeira jornada, à sexta jornada. O que eu quero dizer agora, neste momento, e já o disse em particular a algumas pessoas, é que o Ponta Barca e a Corrolhá estão com muitas dificuldades. Já não podemos esconder isso. Estão com muitas dificuldades. A Corrolhá, muitíssimas, e então com a derrota na última jornada com o Caminha ainda afunda mais a Corrolhá. A Corrolhá poderá fazer 6 pontos no jogo que tem atraso, que é em Arcozelo, que não é um jogo fácil. Para equipas que têm 16 e 14 como o Caminha, isto já não é, ainda por cima, só à sexta jornada. Poderá evoluir, mas também poderá piorar. E percebemos que o Ponta Barca, que era dito por toda a gente, inclusive eu, com uma super equipa, um super plantel, e tenho, não vou fugir a isso, tenho. A verdade é que empata com o Âncora, empatou com o Cerveira, agora empatou com o Castelo, perdeu outra vez com este homem, quer dizer, este homem está a derrotar os principais candidatos, e é o que eu digo, já o disse esta semana aí a uns amigos, se os outros não dão corda aos sapatos, esta equipa tem muita qualidade, como o Coro tem muita qualidade, o Atlético dos Arcos aqui, a ninguém muito a falar e fazendo o seu caminho, e se calhar nós podemos aqui, se calhar as duas candidatas, e eu assumo que os disse, contrariamente à segunda divisão, continuo a dizer que são as duas candidatas, o Tábora e o Lanhelas, aqui começo a perceber, porque já percebemos, esta equipa do Caminha empata nos Arcos, nós já falamos aqui e demos os parabéns porque tiveram desde os 40 minutos a jogar com o mesmo jogador. E mesmo assim, não sei quem merecia ganhar este jogo. Ganha 1-0 à Barca, agora ganhou, e aqui o David, já falámos aqui em off e as informações no temos, não fez uma boa primeira parte na Corrolhá, mas conseguiu, às vezes é importante não jogar bem e ganhar, cresceram na segunda parte, deram a volta, fizeram 2-1, e o Caminha vai andando, e o Corense vão andando. Isto vamos parar, porque as outras equipas, percebemos que claramente que há aqui duas equipas que eram as candidatas principais, e eu não fujo disso, que era o Ponta Barca e a Corrolhá, que estão com muitas dificuldades, e esta gente está a ganhar, e temos que dar os parabéns, porque esta gente está a ganhar, estão a somar pontos, e não estão a ter grandes percalços, exceto o empate, os 2 empates que tiveram. O menos bom, entre aspas, foi com o Fagense, mas o Pisco também gosta de roubar pontos aqui ao David, e por isso as coisas, parabéns pelo grande campeonato. Já vamos falar um bocadinho mais sobre a primeira divisão, rapidamente, olhando para a jornada 6 da segunda distrital, onde, já o dissemos aqui também, Távora e Lanhelas continuam claramente a ser as equipas mais fortes. O Lanhelas ganhou ao Perro por 5-2 nesta jornada. O Reianos foi ganhar a São Pedro da Torre aos Torrenses por 1-0. Na perseguição vai o Reianos, que tenta, digamos, não fugir deste da frente, depois mais atrás um bocadinho o Adecas e Torrenses. Mas claramente, só para esta análise, é uma jornada que não tem aqui grandes surpresas esta da segunda divisão, Miguel. Não, tem as vitórias do Tábora, num jogo complicado em Vila Fria, e o resto, aquilo que vimos a dizer, duas equipas fortes, o Tábora e o Lanhelas, um Raianos, que nós já falámos aqui, com a entrada de alguns jogadores, poderá ser uma equipa que está a fazer um início de campeonato muito bom. Vamos ver se tem capacidade para andar lá. E depois, eu acho que destas equipas todas, a equipa que eu acho que ainda vai conseguir chegar lá poderá ser o Bienense. Na conjuntura de alguns jogadores poderem também disputar da equipa principal à equipa B. Percebo. Agora, já falámos, não acho que vai ter a competitividade que teve o ano passado esta divisão. Ou as equipas estão mais fortes, e acredito que o Faxense, o Tábora e o Lanhelas estão mais fortes, mas as outras equipas acho que estão dificuldades em acompanhar essas equipas. De facto, a única que poderá aqui tentar intrometer-se nesta luta de Tábora e Lanhelas poderá ser mesmo o Reianos. Pelo menos olhando para aquilo que é a posição atual das equipas. O Reianos habitou-nos a ter excelentes equipas individualmente, mas depois com alguma dificuldade. A verdade é que começou bem o campeonato. Vamos ver se consegue acompanhar essas equipas. Em relação à próxima jornada, já no este domingo, vamos ter a 7ª ronda com Vila Franca Lanhelas, Perro Viana CB, Anha Anais, Neves Campos, Reianos Chafé, Arquense Cabaços, Adecas Vila Fria, Távora Torrienses, um dos jogos talvez o mais interessante da jornada, e o Passou Ilustre Caminha. Para concluir esta segunda divisão,
Já agora falar aqui do Neves, porque já ficou a conhecer-se oficialmente que Cristiano Carvalhosa, novo técnico do Neves, depois da saída de Andrés Madrid e Miguel, já tínhamos falado sobre essa possibilidade de ser o Cris a assumir essa função. Sim, na sexta-feira passada já tinha essa informação quase de certeza. É uma aposta. Eu continuo a dizer, que disse aqui, do que eu conhecia do Neves. O Neves não tem equipa neste momento para andar a lutar pela subida e está-se a confirmar os últimos resultados, apesar de uma grande vitória para a taça. Perde um grande jogador, o Cris perde um capitão, perde um grande jogador. É uma aposta de um treinador jovem e eu sou amigo do Cris, desejo-lhe toda a sorte do mundo. Agora em relação a esta jornada, acho que sim, o Tábora Torrienses. Aqui tem esta jornada, tem um Tábora Torrienses que o Torrienses perde em Tábora, é um dos candidatos, vai ficar cada vez mais longe. Temos aqui um Adecas Vila Fria. Vila Fria também era um dos candidatos, também começou muito mal e está muito mal, e se perdem Adecas também arruma completamente, o Adecas também, por isso, mas o jogo Tábora Torrienses acho que é o jogo de cartaz, e aqui também a deslocação aqui do Bianense B ao Perra, às vezes, porque são muito próximos, às vezes pode haver aqui alguma rivalidade. Digamos assim. Muito bem. Avançamos para a primeira divisão distrital, porque este é de facto o campeonato que nos merece mais atenção. E é um campeonato que promete, eu acredito mesmo, muita emoção até ao final da temporada. Recordando rapidamente na jornada 6, o Arcozelo 1, Melgacense 0, Corrilhã 1, Caminha 2, Lanheses 1, Vitorino de Piães 2, Atlético dos Arcos 3, Cardielense 2, Faxense 1, Cerveira 0, Ponta Barca 2, Castelense 2, Adeu Criste 0, Âncora Praia 6 e Valenciano 3, Courense 4. Miguel, olhando para esta jornada, há aqui de facto, houve aqui grandes jogos, com golos, com emoção. Diria que talvez o Courense, porque consegue uma vitória muito importante em Valença, por 4-3, e também o Caminha, já falámos aqui sobre essa vitória na Corrilhá por 2-1, diria que talvez os pontos mais em destaque, os jogos mais em destaque nesta jornada. Sem dúvida, nesta jornada que estou farto de dizer isto, esta primeira divisão tem sempre jogos muito competitivos, tem 3-4 jogos muito competitivos. Nestes jogos, os primeiros classificados, com deslocações muito, muito complicadas, o Caminho aqui do David a Corrilhar e o Courense a Valenciano, o primeiro e o segundo classificado, ganharam. Estão de parabéns, duas deslocações dificílimas, com muita principalmente o Caminha. O Caminha, eu acho que o Caminha na Corrilhar, até porque mudança de treinador, era uma aposta muito forte. O King sabia, se perdesse aquele jogo ainda ia afundar mais. Era quase, entre aspas, de vida ou morte, e o Caminha conseguiu os 3 pontos. E depois a vitória também do Courense em Valenciano. Sempre é muito difícil jogar em Valença. O Valenciano tem grandes jogadores, está muito bem liderado pelo Jaime, mas pronto, aqui o Valenciano e o Cerveira já estamos outra vez a ser umas equipas como o ano passado e há 2, com grandes plantéis, mas a perder pontos muito cedo. Começa a acreditar que não vão ter andamento para andar nos primeiros lugares. Exato, e o Atlético dos Arcos consegue uma vitória também importante, num jogo que foi bastante disputado, muitos cartões vermelhos, 5 vermelhos nesse jogo, mas consegue aqui uma vitória importante. Já o disseste aqui também, o Atlético dos Arcos, se calhar muita gente não atirava, digamos, o Atlético claramente em termos de plantel, mas a equipa conseguiu, digamos, equilibrar-se, e nesta altura está no terceiro lugar a 2 pontos do Caminho e do Courense, portanto vamos ter que contar com esta equipa do Atlético. Sim, o Atlético dos Arcos fez um processo contrário, que foi a planificação da época não foi muito bem preparada, entre aspas. Porquê? Porque sai Campeonato de Portugal, perde quase a equipa toda para a Barca, tiveram algumas dificuldades, e nós percebemos, e fomos falando aqui semana após semana, que iam buscar um jogador esta semana, depois iam buscar outro, e foram equilibrando o plantel com jogadores experientes, com alguns jogadores jovens e com alguns jogadores de fora, e agora estamos a perceber que está a fazer aqui um plantel, se calhar, não estão com um nível como tem a Barca, como tem a Corrilhá e como tem aqui o Caminha e como o Courense, mas se calhar uma equipa que, se o deixarem, aquilo que eu disse, vou dizer outra vez, se a Barca e a Corrilhá, que já é muito difícil a Corrilhá chegar lá, não andarem um bocadinho, estas equipas podem fazer. Não tenho dúvidas nenhumas que em termos individuais, o Caminha e o Atlético dos Arcos têm super equipas, muito bons jogadores. Estas 3 equipas perfilam-se claramente como nesta altura, as mais fortes da competição
competição. E David, esta vitória na Correia é de facto muito importante para a equipa do Caminha, ainda para mais pela forma como foi conseguida, porque esteve a perder 1-0 e consegue depois na segunda parte dar a volta ao jogo, e sabia-se, o Quitos também já o disse, que seria sempre um jogo muito complicado. Sim, é assim, o comissário falou, acho que foi a opinião geral. A realidade é que os candidatos não vamos estar aqui a fugir a fugir disso aí, mas há históricos aqui no distrito. O Caminha, como o Mister disse, nós entendemos a nível de bastidores, o Caminha não tem essa força toda, que é muito importante também. Quando falamos em bastidores, é a força que tem o clube no distrito, como é óbvio, Ponte da Barca, Atlético de Arcos, Correia, pelo que fiz na época passada, pelo crescendo que tive, por ganhar um troféu, e ficou com um segundo lugar, que é como se fosse um troféu. Temos que pôr eles como favoritos. Depois os outsiders, que andamos aqui nós, assumi desde o início isso, ali entre ficar ali para ver o que ia acontecer, e continuamos iguais, a ver o que é que isto vai acontecer, jornada após jornada, mas nós, Cerveira, Valenciano, Cardialense, coloquei estes todos. Nesta altura o Caminho ainda é um outsider ou é já um candidato real? Eu quando digo outsider é no sentido, não é aquela informação para passar para fugir, estou outra vez a dizer, a fugir de algo da responsabilidade que eu quero ganhar, eu já disse. Quero ganhar, quero subir divisão, quero ir para o Campeonato de Portugal, quero me afirmar, sou jovem, quero estar lá em cima, e este sonho ninguém pode apagar. Agora, tem que ter consciência que tenho rivais à altura, não é? Rivais à altura, com um grande investimento de Ponta Barca. O Mr. Fernando tem aquela equipa há muitos anos com ele, acho que não estou a cometer nenhuma gafe. Não. Pelo menos há 2 anos. 2-3 anos já. É muito. 3 anos já vem. Já não é de agora, é uma equipa que já sabe o processo todo de cor. Agora, vai acontecendo coisas também lá dentro do plantel deles, lesões, acontece isto, aquilo. Nós sabemos como é que é uma época não, por vezes, pensámos que vamos ter aqueles 23 e de repente temos 16. Também deve acontecer algumas coisas nas casas deles, como acontece na nossa. Agora, a realidade, tirando isso tudo, que também temos que nos precaver, nós estamos na luta. Este outsider é dar primeiro, dizer que esses 3 que são os verdadeiros candidatos devido à história e ao peso, mas tem que ter atenção com este Coura e com este Caminha, com o Valenciano e com o Cerveira e com o Cardialense, terceiro lugar em 2 épocas. Não podemos pôr o Cardialense de parte, porque isto depois tem a ver também com os calendários. Este Caminha, no mês de outubro, teve um calendário caótico, com 3 jogos fora e 1 em casa, e vai continuar a ter. O Caminha, até o dia 11 de janeiro, tem 7 jogos fora e 3 em casa. É um calendário, continua a ser um calendário caótico para nós. Depois, na segunda volta, vamos buscar os tais dividendos, e por vezes não quer dizer nada. Por vezes, na segunda volta, quando pensamos que está tudo bem, é quando pode correr ao contrário. Vai o arrombo. Por isso, nós estamos conscientes. Agora, é o que eu digo, e esses clubes têm que continuarem a assumir, mesmo a 8 pontos, a 7, vão ter que continuar a assumir, não podem mandar a toalha ao chão, e nós estamos a contar com eles. Dou o exemplo do Bienense B do ano passado, é o mesmo exemplo. O Bienense B não tinha responsabilidades nenhumas, mas o que não desistiu, e colou-se, e já ia a 8, 9 de nós, e colou-se lá na frente. A realidade é que qualquer clube aqui, a Correia ganha o jogo em atraso, muito difícil, como o Mister diz, fica a 6, mas só fica a 8 do segundo, que somos nós, e a 10 do primeiro. Mas isto ainda vai andar muito. Agora, a verdade é que não podem escorregar mais. Essa é a realidade. E os 80 pontos, 90 pontos em disputa que está, e este ano eu meto para 65 para ser campeão. Muita equipa vai perder ponto aqui. Não estou a ver um Monsanto nem um Limianos a passear. Não estou a ver ninguém a passear aqui. Por isso acho que a fasquia a nível pontual vai baixar, e isto vai ser um campeonato até a última jornada. Agora, Ponte da Barca, só para concluir, Arcos e Correia, está a dar estas aberturas a que estas equipas consigam pontuar menos e tenham aspirações do título. Porque nós, se nos dissessem a nós, tens de conseguir 80 pontos para ser campeão, eu ia continuar a acreditar, passar uma mensagem positiva para o grupo, mas 80 pontos, como o Monsanto fez, é quase inigualável. Porque nós já perdemos 4 pontos.
Mas só o ano passado sofreu 10. 10 pontos. E tipo, e este Mas ano... o ano passado também foi um campeonato algo atípico em relação àquilo que tem vindo a ser Sim, mas é por aí que eu estou a ir. Nós olhando para isto, dá-nos alento. O Courense fica com alento, toda a gente começa a ver que de facto a percentagem pontual não é preciso cometer uma loucura para chegar aos 60 pontos. Qualquer equipa destas, se ninguém arrancar, entretanto, qualquer equipa destas que estamos a falar, destes 7, pode conseguir muito bem fazer os 60 pontos, 65, e acaba pelo campeonato ser igual ao do ano passado da segunda. Todos ser. Ali com 3, 5, tudo ali. E era bom que isso acontecesse. Vou sofrer muito com isso, mas era bom. Era bom se eu sofro, ainda posso. Era bom era que nós tivéssemos mais algum tempo, porque começa o tempo a escassear. Mas já agora, rapidamente, já este domingo vamos ter a jornada 7, e atenção, porque temos aqui também, não deixa de ser importante esta jornada, porque temos um Valenciano de Ponta Barca, temos um Cerveira Atlético dos Arcos, e depois, os dois primeiros têm, teoricamente, jogos mais acessíveis, porque o Caminha joga com o Lanheses e o Courense recebe o Piens. Pode ser uma jornada em que os dois da frente, aliás, possam ainda aumentar distâncias, porque as outras equipas, algumas delas vão perder pontos, quase garantidamente. Sim, uma jornada assim, teoricamente, olhando para a tabela, isso poderá acontecer. Teoricamente. Na prática, não estamos a ver que está a acontecer isso. Porque estamos a ver todos a empatar com todos, estamos a ver as equipas a perder, os da frente estão a perder pontos com os teoricamente que vão lutar para não descer, mas eu não estou a ver isso. Eu estou a ver jornada após jornada, muitos empates, é o que eu vejo aqui, muitos empates mesmo, e tudo pode acontecer. É o que eu digo. O Courense e o Caminha, aproveitando a jornada, teoricamente, olhando para a tabela, podem dar esse salto, mas isso... É o que eu digo. É uma teoria, tem que se trabalhar muito. Estamos aqui a fazer o totobola à sexta-feira, não é? Como se costuma dizer, porque depois acertar às vezes é mais difícil. É complicado, porque hoje em dia também queria mandar um recado, já que estou aqui para dentro da AF de Viana. Eu acho que eles devem estar a trabalhar numa plataforma. Foi um investimento tremendo com a Bel. Nós já tínhamos no ano passado, o Presente tinha investido, mas outros clubes não tinham. E eu acho que isto acaba por desvirtuar, por vezes, um bocadinho, para quem trabalha bem, porque eu quero um jogo de um adversário, eu tenho que andar a pedir, por favor, aos outros clubes. Não está a funcionar. Eu acho que devia haver uma plataforma, pelo menos dos treinadores neste momento. Eu já nem digo para o público, para os treinadores, os jogos todos caírem lá. Exato. E eu ia ver o jogo agora do Lanheses, os últimos 3 jogos do Lanheses. O Lanheses ia ver o meu, o Menezes ia ver os meus 3 jogos, eu ia ver os 3 jogos dele. Leal. Ele trabalha à maneira dele, eu trabalho à minha. Nem todos os clubes conseguem fazer a mesma. Não, porque eu tenho que ter contactos com o A, com o B ou com o C, e por vezes não tenho que ter um jogo da pré-época, ou arranjo um jogo da primeira jornada, não consigo arranjar o jogo da última jornada. Eu tenho facultado os meus jogos a alguns misters, tenho dado, tranquilo, porque dá para toda a gente. Acho que não há nada a esconder, mas eu também mereço os ter, o outro também merece ter, o mister merece ter, toda a gente merece ter. Eu acho que esse investimento é tão alto, deveria de haver essa plataforma. Fica aqui esse recado. Já agora, Miguel, rapidamente em relação a esta jornada, destacamos esses 2 jogos, o Valenciano, o Ponta Barca e o jogo entre o Cerveira e o Atlético dos Arcos. Sim, mais importante, se calhar, do Caminha poder fugir mais pontos e o Courense, é que o Cerveira, partindo do princípio que dou algum favoritismo, mesmo jogando fora, ao Atlético dos Arcos e ao Ponta Barca, se o Valenciano e o Cerveira perderem, começam também a atrasar-se bastante. Porque eu acho que, lá está, se o Atlético dos Arcos e o Ponta Barca têm que ganhar estes jogos, senão estes homens continuam a fugir. Porque eu acho que o Caminha vai acabar por ganhar ao Lanheses e o Courense ao Vitória no Piens, embora o jogo, o Piens, se calhar vai ser mais difícil. Tem vindo a subir o Piens. Sim, vai ser mais difícil, se calhar. Eu acho que o jogo Caminha-Lanheses vai ser mais fácil do que o Courense e o Piens. Mas há essa situação que é, se os Arcos ganham o Cerveira e o Ponta Barca ganha o Valenciano, o Cerveira e o Valenciano de candidatos começam os pontos a fugir. Vamos ver. Isto é hoje à noite, domingo podemos estar a falar, porque o David sabe disso,
2 pontos que perdeu foi em casa contra o Faxense. Claro. Fez grandes jogos fora, mas perdeu 2 pontos contra o Faxense. Rapidamente também, olhando para o Campeonato de Portugal, 2 notas, e vou-te pedir alguma síntese, Miguel, porque o tempo começa a escassear. Na Camacha, nós falámos aqui a semana passada, enfim, dos perigos que havia nesse jogo na Camacha e de facto aconteceu aquilo que nós falámos aqui na passada sexta-feira. O Viana ainda assim saiu a vencer ao intervalo e o Monção voltou a perder aos 90 minutos. Está aqui algo muito negativo ao Monção, porque tal já aconteceu muitas vezes. Nós sabemos, eu estou farto de dizer aqui, quando as equipas caem naquele buraco, parece que nunca nos corre bem. Espero bem que o Paulo Almeida já falou preciso de uma vitória para isto mudar, para o azar a fugir de Monção. Em relação ao Belenenses, falámos, a única coisa positiva que há deste jogo é que já passaram 45 minutos e o Belenenses está a ganhar 1-0. Poderá ser muito importante para trazer os 3 pontos do Camacho. Agora, as condições, tive o privilégio de te ouvir na rádio e foi muito complicado. Relatar aquilo que não se vê é muito complicado. É muito Fizeste complicado. Um milagre. É um milagre. Nem o mesmo. penalti conseguiste ver. Nem o penalti consegui ver, é verdade. Vi a bola entrar na baliza, mas não vi o penalti. Mas pronto, mas isso são outras contas. O Vianense joga no domingo com o Vila Verdense às 3 da tarde, o Monção joga com o Bragança e o Limianos vai jogar em casa também frente ao Mirandela. Jogos para acompanhar no domingo na nossa tarde desportiva aqui na Rádio GES. Muito rapidamente, um minuto, menos que isso, 30 segundos, David, caminha, e esta é a questão final, é um caminha que está preparado para subindo divisão, se apresentar, digamos, a um nível mais alto, sente que há condições dentro do clube para que isso possa vir a acontecer num projeto, de facto, de subida deste Clube Atlético de Caminha? As pessoas que estão lá neste momento estão a fazer por isso, vai ter que crescer mais a nível com outro elemento da estrutura. Temos um grande diretor desportivo que é o André Bahia, que se mexe bem. Temos que juntar mais um ou outro diretor e a partir daí temos tudo para representar o distrito com aquilo que ele merece, que é representar bem e pensar noutros voos. David, muito obrigado por ter estado connosco esta noite, também ao Miguel Quitos. Infelizmente o tempo passa a correr e não há condições, ou não há tempo para avançarmos mais. Ficamos por aqui e voltamos na próxima sexta-feira entre as 21 e as 22 horas. Um bom fim de semana.